Olá, eu sou Antônio Tabet e este aqui é o Alt Tabet, o talk show que não foi feito para matar o tempo. E por falar em matar, você gosta de true crime? Isso, true crime. Se você gosta de true crime, você certamente conhece a minha entrevistada. Ela é escritora e se especializou em criminologia e ela dá consultoria para empresas que vão desde produtoras de conteúdo, streaming audiovisual, até a polícia. Isso mesmo. Tudo bem, Ilana Casoy? Prazer te receber por aqui. Prazer é meu. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Bom, minha primeira pergunta para você é a seguinte: você chegou nesse ambiente de true crime, essas histórias verdadeiras, verídicas sobre crimes e histórias reais, quando isso aqui era tudo mato? Da onde de onde vem essa fascinação do público em geral por essas histórias hoje em dia? Porque é um mercado em franca ascensão, né? Por quê? Freud explica? Explica. Eu acho que assim, muito bom saber sobre violência sem sofrer a violência. Você está no seu sofá. Claro. Controle na mão. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Ficou difícil, vai para frente. Quer ver de novo, vai para trás. Eu acho que isso é um grande fator. Eu acho que tem a curiosidade. Então, aliada a essa segurança. Bom, agora eu posso saber sobre isso, porque eu não preciso fazer que nem a Ilana. Em delegacia, em local de crime, eu posso ver, porque realmente na época que eu comecei, eu nem sabia que tinha perícia de homicídios no Brasil. Eu achava que tinha no FBI. CSI Nova Iguaçu. Mas não sabia, mas tinha, ainda que não aquela. Mas eu não sabia nem que tinha. Então, hoje, ganhou uma visibilidade imensa, né, toda essa questão. Então, eu acho que a curiosidade é a segurança que traz, e acho que o entretenimento é responsável por educar. Por educar? Porque você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam efeito CSI. Quando começaram as séries CSI, lá nos começos dos anos 2000, isso fez um efeito absurdo nos jurados, por exemplo. E aqui no Brasil também. Nos jurados? Porque hoje o jurado, antigamente, o júri, quando você vê filme de júri popular de um tribunal brasileiro ou não, Sim. Tinha muito da retórica, do discurso, das palavras. Prova, não precisava, era mais o convencimento do que aquele advogado. Era a lábia do advogado que definia se o cara era culpado ou inocente. Hoje o jurado sabe que a prova existe. Então, eu vou em júri que o jurado pode fazer pergunta. Uma hora o juiz pergunta. Algum jurado tem alguma pergunta? Não é raro o jurado perguntar: achou digital? Achou DNA? Ele sabe. Ele quer mais do que um discurso. Entendi. Ele quer saber se tem prova. E essa cultura da prova, certamente o true crime e também a ficção ajudaram muito a formar. Tá, uma perguntinha. Você está falando que serve para educar, mas também não corre o risco de banalizar, ou você acha que não? Aí nós vamos entrar numa questão que ainda não está discutida aqui, mas tem que chegar, que é a questão ética, que é como você constrói isso, que jeito que você está contando essa história. Quando a gente fala em verdade, é difícil, né? Verdade é uma versão, mas existe uma questão que é a verdade processual, o que é oficial e o que não é, o que é fofoca criminal. Estou cansada de ver, infelizmente, podcasts ou audiovisuais que se vende uma fofoca criminal, coisas que nunca se comprovaram, hipóteses que não tiveram nenhuma prova. Então, você não pode esquecer que você está lidando com a vida de pessoas. Claro. Ainda que você esteja falando sobre o criminoso, ele está condenado à privação de pena, de liberdade. Ele não está condenado à difamação. Complicado. Ele ainda assim tem direitos. Então, eu acho que essa questão ética no true crime, porque importa muito quem está contando essa história, quem é essa pessoa. É meio como jornalista. Quem essa pessoa tem de fonte? De onde ela está tirando essa informação? Com quem que ela falou? Com quem que ela verificou? São os autores de true crime que têm que ter essa responsabilidade. Você falou de banalizar. Bom, até a Bíblia já foi usada como motivação de crime. Sim. Muita gente matou em nome da Bíblia. Então, você não... E é por isso que você tem que ter ética, porque você nunca vai ter controle sobre a reação ao que você escreveu. Mas pelo menos você tem que escrever de acordo com uma linha ética bem estreita. Você sabe que você não escreveu ali, você não inventou, você não modificou, né? Estamos falando de crimes reais. Agora, É muito doido isso, né? Porque eu estou pensando nisso agora, enquanto eu estou falando com você, porque eu moro no Rio de Janeiro e outro dia eu vi uma moça
que tirou a própria vida. Ela se jogou e foi próximo da minha casa. E há, normalmente, na imprensa, um método de você não noticiar sobre suicídio, etc., que, teoricamente, isso incentivaria outras pessoas a fazer esse tipo de coisa. Por que isso não acontece nessas histórias de true crime? Acontece nos assassinatos em massa. Nos Estados Unidos, por exemplo, pouco se fala do assassino. Pouco se fala desse histórico ou quase nada. Se diz quem é porque realmente, veja só, o cara entra numa escola, mata quanto quer, e atrás dele, ele tem uma mensagem. Ele está fazendo isso ele tem uma motivação, uma mensagem, ele quis dizer alguma coisa com aquilo. Jura que você vai dizer essa mensagem? Não tem o menor sentido. Você está, então, falando, claro, se você tá fizer igual... Você está fazendo um serviço. Então, Sim. hoje, lá já está bem mais regulado. Os órgãos de imprensa relatam os fatos. Fulano de tal, matou não sei quantas pessoas em tal escola. E não fica mostrando o que tinha no computador dele, se ele tinha uma posição política, se ele queria matar, porque essa mensagem não se divulga mais. Quando eu era criança e eu ouvia o termo psicopata, ele era muito exclusivo, esse termo. Ele só era usado em situações extremas. Era um serial killer, alguém que tivesse cometido um crime com requintes de crueldade. Aí falavam que essa pessoa era psicopata. Hoje em dia eu sinto que esse termo banalizou, né? Total. Todo mundo é psicopata. Não, e sem exame, né? O que me dói mais, assim, porque na minha vez queria que me examinasse, por favor. Pois é, eu queria perguntar pra você o que caracteriza um psicopata de verdade? Precisa de um psiquiatra, um psicólogo de verdade. Essa que eu acho que é a grande questão, porque comportamento criminoso não é uma tabelinha com diagnóstico. Não é porque você matou com uma facada ou 15 que você tem um diagnóstico mental. E a gente está entrando assim, eu estou cansada de ver nas televisões entrevistados que falam assim, não, veja o olhar dele. Só de olhar eu já sei. Não, você não sabe. É muita arrogância. Então, precisa entender que para um diagnóstico psiquiátrico não basta eu estudo comportamento criminoso para outro objetivo. Para montar uma investigação, para dar prioridade numa campana ou não, numa escuta ou não, num grampo ou não. O comportamento criminoso vai me dar um perfil de um assassino, mas jamais o diagnóstico. Entendi. Diagnóstico tem que ser quem sabe fazer diagnóstico, que é médico ou psicólogo. Tem uma pesquisa de uns 10 anos atrás que levantou as profissões que mais atraem os psicopatas, os diagnosticados. Então, em primeiro lugar, está CEO. Em segundo, advogado. Em terceiro, pessoas ligadas à mídia. Ou seja, E a talvez política? eu. Cadê? Não, então, pois é. Aí depois vem vendedor, cirurgião, jornalista, policial, clérigo, chefe de cozinha e funcionário público. Eu ia te perguntar exatamente isso. E os políticos? Não sei, não sei onde colocaram, mas certamente... É que assim, existe gente que geneticamente tem uma necessidade maior de adrenalina, por exemplo. Tá? Isso é genético, beleza. Tem gente que não tem. Essa gente vai fazer esporte de risco, alto risco e tal. Agora, você imagina uma pessoa com muita necessidade de adrenalina que tem um lixo de estrutura social e psicológica. Onde que ela vai? Será que ela vai fazer alpinismo? Ou pular de paraquedas? Tem algumas profissões que precisam de uma certa frieza. Por isso que a psicopatia tem graus. Não é assim, é sim ou não, é psicopata ou não é. Algum grau de psicopatia há que ser necessário para algumas profissões. Por exemplo, se eu entrar num pronto-socorro com um tiro, levei um tiro. Tomara que esteja alguém com algum grau para não chorar comigo e saber o que fazer. E ter a frieza de não chorar comigo ou com a minha família que está entrando atrás. Essa pessoa é psicopata, vai matar, e nem sem esse grau não faz ela matar. Mas faz ela, por exemplo, um bombeiro que sobe num edifício em chamas, que vai resgatar alguém pondo em risco a própria vida. Se ele não tiver uma frieza, ele enlouquece. Mas a frieza para você está intimamente ligada ao caráter Não, é que são características. São características que em algum grau vão ser... Então, se eu te falar, eles são frios, mas às vezes precisa. Depende do que você faz na vida.
eles não têm remorso. Bom, mas em que grau? Né? Porque ser muito empático também pode ser um problema. Quando você tem excesso de empatia, você chora com todo mundo. E você tem que ser um pouco menos empático para poder, às vezes, estar num cargo mais operacional. Você já entrevistou, já encontrou, já conversou com vários assassinos, né? O que eles têm em comum? O meu medo. O seu medo. Quando você entrevista, você fica com medo? Você sente um frio na barriga? Ou você Lógico. já... É? Ah, sim, eu sim me preparo. Em geral, conheço tudo sobre aquele caso, domínio da informação, uso tênis. Tem que poder correr, né? Você não vai querer que eu corra de salto. Se eu precisar correr, como faz? Você pensa nisso? Penso, Eu preciso correr dele a qualquer momento. Se eu precisar. Eu penso, se acontecer uma situação... Uma vez eu entrevistei um assassino de crianças na Bahia, que teve um descontrole. Na hora da entrevista, começou a bater na mesa. Ó, eu tava ali, fiquei ali, eu sempre tento fazer isso acompanhada de um profissional. Isso, então eu ia perguntar, qual é o tipo de precaução que você usa? Tem um psicólogo. É porque assim, ninguém do sistema penitenciário pode ficar na sala. Porque aquele cara não vai falar comigo, com um agente penitenciário, ouvindo tudo. Não vou conseguir tirar nada de novo dele. E sobre o crime eu já sei, não quero saber nada do crime mais. Quero saber sobre a pessoa dele. Mas eu sempre me amparo de um profissional psiquiatra ou psicólogo. É importante porque, por exemplo, nesse caso desse descontrole, eu fiquei muda e quem conduziu foi a psicóloga que estava ao meu lado, que era a Maria Adelaide Caires, que soube lidar com uma situação que o cara pirou. Batia na mesa, começou a chorar. Então você tem que estar de tênis, porque se ela olhar para mim, eu já sei que é corre, corre. Por exemplo, outra coisa que eu tomo cuidado, aonde eu fico, de que lado da mesa. Aqui não dá, por exemplo, mas tem um canto, eu boto o cara lá no canto, a mesa, e daí porque ele tem que pular a mesa, eu não tenho. Saída. Né? Então são coisas que você tem que pensar, porque primeiro que você está numa penitenciária de alta segurança. Você está com uma pessoa que matar é banal, não significa muita coisa. E até pode querer um ato espetaculoso, né, de fazer um grande movimento. Você já teve que fugir em algum momento? Não, correr? eu nunca tive que fugir, mas uma vez eu fui no Rio Grande do Sul, numa penitenciária, marcado tudo, com autorização para entrevistar um assassino em série, e o chefe de segurança da penitenciária veio falar comigo e me pediu para não entrevistá-lo, que ele estava muito forte, ele estava fazendo halteres com tampa de bueiro e desenvolveu uma musculatura muito pesada e estava muito agressivo, e ele falou, olha, eu não consigo garantir uma segurança. E eu sou obediente, então tá, eu tinha andado não sei quanto para chegar lá, mas faz parte. Eu obedeço também, eu sou uma pessoa obediente, assim. E já aconteceu o contrário, de você conversar com um assassino e você falar, nossa, mas que pessoa ótima. Lógico. Mesmo? É claro, porque você fica até pensando, né? Por exemplo, eu fui entrevistar o Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho. Cara, ele é culto. Chico Picadinho. Ele é culto. Ele era um dos melhores amigos do Zimbinski. Ele frequentava a vida boêmia de São Paulo, os teatros, era amigo de todo mundo. Paixão por literatura russa. Então você engata numa conversa e de repente você fala assim, gente, mas essa mão que ele está fazendo assim é que picou a mulher, né? E eu tô aqui rindo da piada dele. O Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador é um cinema. Ele morreu já, né? Mas ele era onomatopeico. O que significa isso? Ele fazia o som de tudo que ele contava. Então você fica meio sabe, porque eu peguei a arma, pá, 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 pá. Aí eu peguei a faca, slash, slash, e vai fazendo a sonoplastia do negócio. E eu também, na minha posição, se eu julgar, eu posso parar. Eu não posso julgar. Eu não sou juiz, eu não sou jurado, eu sou uma pessoa querendo ouvir. E se eu não estiver disposta a ouvir, mais difícil às vezes é não fazer careta. Porque se ele perceber que o que ele está contando... Porque eles têm uma sensibilidade, por incrível que pareça, essa sensibilidade coitados. Eles têm, né? Mas eu quero que eles falem. E se eu ficar, então, não vai dar certo. Então eu não posso julgar, e nem é meu interesse também. Ele já foi julgado, já está condenado. Então eu quero ouvir. E às vezes é difícil ouvir, já sair da sala para vomitar, já sair chorando para chorar, porque eu não vou chorar na frente do cara, me recomponho, volto. Já saí de entrevista
Falando, ainda bem que não tinha caco de vidro na minha mão, né? Porque você tem raiva, às vezes, do que você escuta, mas isso é para depois, porque senão eu não escuto. Eu vou insistir numa pergunta. Vai. Perguntei para você o que essas pessoas têm em comum. E você disse o meu medo. Mas, no caso delas, elas têm em comum alguma coisa entre si? Tem uma pesquisa importante que foi feita na década de 70 por aquela unidade americana do FBI que estudou comportamento criminoso, que estatisticamente mostra algumas coisas que eles têm em comum, como piromania por fogo nas coisas, como maltratar animais, que também é muito comum na infância, como fazer xixi na cama até a idade muito avançada. Agora, nada disso é determinante. Não é porque uma pessoa fez xixi na cama até os 12 anos que ela vai matar, nem se ela gosta de pôr fogo em coisa que ela vai... Né? Não determina, mas estatisticamente são coisas em comum. E esses caras têm algumas características dessas. Todos eles dessas. tinham esses traços. Tem alguns desses traços. O que eu posso te dizer que todos têm em comum, de verdade, é uma infância em vermelho, que eu chamo. É uma infância muito detonada, muito desestruturada em termos psicológicos e sociais. Isso é uma coisa que chama atenção. É claro que isso também não é que determina, mas colabora muito por um resultado que não precisava ser serial, né? Mas assim, não ia dar bom. Você vê, é muito... em geral, abusadores sofreram abusos importantes, também foram vítimas, e é um paradoxo que alguém que foi vítima seja agora o algoz. Assim, esse cara sabe qual é o lugar, né, da vítima. Então, isso é muito impressionante. Acho que eles têm esse denominador comum. Ninguém tinha uma família bem estruturada, ninguém tinha minimamente uma vida social relevante, muita exclusão, muito preconceito, você tem Esses checklists aí. Tem. O podcast Não Inviabilize, da Andréa Freitas, eu tenho um quadro chamado Amor nas Redes. Aqui a gente vai fazer o crime nas redes. A gente foi atrás no Twitter, essa rede social, o X, essa rede social que é o chorumezinho da internet, e a gente foi atrás de pessoas que comentam, né, que cometem. Às vezes cometem, mas não é o caso. Aqui estavam só comentando crimes e criminosos e eu queria que você comentasse os comentários dessas pessoas. Pode ser? Pode, então vamos lá. Vamos tentar. O Joel Paviotti desenterrou uma linda história. Ele Puxa, fala assim, pensei que ele desenterrou uma vítima. Não, desculpa. você já fala desenterrou, você já pensa em cadáver, né? É. Ele escreve, a briga entre Pedrinho Matador e Maníaco do Parque na cadeia onde nasceu o PCC. Pedrinho declarou que ter um monstro como Maníaco no mesmo presídio ia queimar os presos com a sociedade. Aí, aspas, imagina deixar um monstro desse aqui. O que a sociedade vai achar da gente? Disse o Pedrinho. Como é que é isso? Existe um código de ética entre os assassinos? E o Pedrinho, em especial, tinha um código dele muito duro, assim, ele vivia dentro desse código. Então, por exemplo, regras dele. Pedrinho nunca encostou numa mulher. Eu entrevistar ele, nenhum problema. Os homens que estavam comigo, problema. Ele não mata. Eu não gosto de matar. Não mata, nunca encostou, nunca foi violento com uma mulher. Não, tá. Não, por as regras dele. Mas os homens que estavam com você eram problema? Porque eu avisei, eu tive reunião com a produção que entrou comigo para filmar. Eu tive conversa assim, não passa atrás dele. Ele é muito rápido. Você não vai pegar, o cara matou mais de 100 pessoas. Você vai mesmo passar um fotógrafo, avisa, pede licença, não faz nenhum movimento brusco. Eu não sei o que o cara é capaz. O cara é rápido, o cara mata bem. O cara é treinado, forte. Isso. Então, você tem... Agora, para as mulheres, eu não preciso falar isso, porque ele com mulher, ele tinha umas regras. Assim, o Maníaco do Parque, ele me contou essa história, que ele está se referindo. É que ele e o Maníaco do Parque iam ficar no mesmo... Não, ele achava um lixo o Maníaco do Parque, porque ele, Pedrinho, ele era um vingador, ele tinha até vingança tatuado aqui. Ele vingava, né? Não era justiça que ele fazia, ele falava, eu me vingo mesmo, o cara não presta. Mas ele se vingava, às vezes, por motivos completamente idiotas, né? Ele não tinha uma... Ele adoraria matar o Maníaco do Parque, por exemplo. Gente assim, ele se vingava. Mas se eu chegasse para ele e falasse, Pedrinho,
eu preciso que você mate o Tabet pra mim. Ele era capaz de me matar. Porque eu tô sendo muito nojenta de Querer que querer. ele mate Ele tinha alguém só porque ele é um assassino. Então, precisa entender o código dele. Por exemplo, eu passei num corredor que ele me pôs assim, de lá estava entrando uns 40 homens no corredor da escola da penitenciária. Ele me pegou pelo braço assim, me pôs de lado. E quando passou todo mundo, ele olhou para mim e falou, tô decepcionado com a senhora. O que eu fiz? A senhora teve medo. Quem está comigo não tem medo. Então, você não consegue entrar na cabeça. Imagina, eu nunca ia imaginar. Mas não tem umas histórias dele que ele matava uma pessoa, às vezes, porque a pessoa olhou ele de um jeito errado, cumprimentou Mas de um vai jeito... entender porque... Tem, mas vai entender como é que se sabe. Né? Porque ele tem um código tão complexo. Então, realmente, o maníaco do parque, como a Suzane Richthofen, para ele, matar a mãe, pai, inadmissível. Se ele encontrar... Ele só não matou o maníaco do parque porque era muito complicado, ele era um troféu, mas ele bolou uma vingança terrível com o maníaco do parque, ele que me contou, não estava lá para ver, mas ele disse que botou o maníaco do parque num canto, nu, e fez uma fila de gente atrás para abusar do Estupraram. cara. Diversas vezes, eu não sei se é verdade, mas assim, nós estamos falando do Pedrinho Matador, né? Não matar podia ser um esforço. A Beatriz aqui está comentando a entrevista da ex-mulher do Daniel Cravinhos. Daniel Cravinhos, ex da Richthofen, se separou da sua atual mulher dias depois do nascimento do filho deles. Em entrevista ao jornal O Globo, a querida disse que perdoaria ele por ele ser muito bom de cama e afirmou que não conhecia o lado escuro da alma dele. Um chifre é a melhor coisa que você pode receber na cabeça de um Cravinho, não é? Cara, o Daniel, eu vou te falar, o Daniel é o que mais teve remorso ali, é o cara que mais foi procurado por pretendentes, namoradas, porque assim, o que a gente tem que entender? Eu quero saber, o que leva uma mulher a se apaixonar ou se interessar por um cara assim? Vou consertar, ele vai mudar, comigo ele vai ser diferente, eu não sei porque, eu não entendo também, controle. Né? Porque o cara que tem por exemplo, o cara que está preso. Cara, eu conheço muitas mulheres de preso. Fala sério, controle total. Você vai visitar o dia que você quer, você leva a comida que você acha boa, você conversa o que você acha que tem que conversar, você fica o tempo que você achar que deve ficar. O controle é total. Por isso que quando sai depois e volta para o convívio da família é tão complicado. Porque não tem mais esse controle. Onde você vai? Tem onde você vai, né? Que não tinha mais. Não tinha onde que ele ia, em lugar nenhum. Um lugar que não dá para trair, não dá para chifre, não dá para nada. Ela pode ligar para ele, porque o celular hoje em dia funciona no presídio, pode ligar e ela nunca pergunta onde você está, que ela já sabe. Ela sabe, ela tem controle sobre a situação. Entendi. Né? Então, realmente, para uma mulher controladora, pode ser fascinante ter uma relação assim tão profunda com o preso. E aqui o próximo é da Samara. Ela escreve assim, pior que eu faria muito o maníaco do parque. Você tem algum conselho para Samara? Não? Põe a régua mais para cima, por favor. Bom, e já que a gente está falando de romance, o Macaco Urbano, ele escreve assim, Elise Matsunaga arrumou briga com os amigos do atual namorado. Os amigos dele a acusam de ser possessiva. Eu achei até estranho, porque ela nunca teve problema em dividir homem, né, Ilha? Nunca. Mas ela é muito inteligente. Eu vou te falar, eu fui consultora da série... Eu tô me sentindo péssimo de ter feito essa piada e você não titubeou. Eu não julgo nunca, lembra? Pois é. Eu não julgo nunca. Ela é uma moça, eu fui consultora na produção que fez a história dela, né? Eu assisti o material bruto inteiro das entrevistas com ela. Ela é muito inteligente, mas é uma mulher também em vermelho. Uma mulher estuprada pelo padrasto, sofreu violência, fugiu de casa, vai ser garota de programa. Então, aí você vai chegar na história dela, com esse... ela vive a história da linda mulher, né? Conhece o Yoki e vai casar com ele, e vai ter essa vida de rainha, e tudo vai acabar em crime. Aí você vê, com todo esse histórico, que se você pegar não só o crime, que eu volto a dizer, o crime é um recorte. Você pega toda a história dessa mulher, com tudo isso que aconteceu, você acha que ela é uma mulher ideal para você se relacionar? Eu acho que vai ser um relacionamento complicado. Serial killer gringo, né, desses de série que a gente vê, sempre tem uns nomes, né?
A muito... mídia que é... mas é o Canibal de Milwaukee, Jack o Estripador, a Viúva Negra. E aqui é um negócio meio Pedrinho Matador, é o Picadinho. Isso é o quê? É a popularização? Mas é o jornalismo, em geral, é o jornalista que acaba... Não é a população, não. Alguém faz um Lobo Mal do Inferno aí, solta, e aí todo mundo começa a repercutir aquilo e pega, ou não pega. Então, eu acho que... E aqui fica restrito a monstro e maníaco, né? Se a gente tem 2 adjetivos, ficamos aí. Ficamos aí. A gente já falou dos criminosos, a gente já falou das vítimas. Eu quero saber do entorno. O entorno, primeiro, pelo lado familiar. Como é que as famílias desses serial killers, eles reagem? Como é que essa família reage quando descobre a vida secreta de uma pessoa tão próxima que não tinham ideia dos absurdos que essa pessoa fazia? E depois eu quero que você me fale dos fãs. Porque tem fã, né? O fã do serial killer. O que passa na cabeça dessas pessoas? Tua primeira pergunta tem 2... Vou usar 2 histórias que me tocaram muito. Eu trabalhei numa investigação, quase 1 ano, do monstro da Ceasa, lá em Belém do Pará. O cara estava solto, estava matando um matador de meninos de 14 anos. E tinha uma comissão que protestava, que a polícia não estava interessada porque as vítimas eram pobres. Tinha uma chefe dessa comissão, até uma moça bem ativa nessa comissão, que ia fazer piquete lá na porta da delegacia. E 1 ano depois, esse André Barbosa foi identificado. E até eu não estava lá em Belém, eu tinha um dos delegados da Força Tarefa falou: Ilana, vou filmar para você, porque eles iam lá prender o cara. Então eu assisti toda essa parada. Toda essa ação de chegada da polícia, perdeu, entrando lá na casa desse André. Cara, aquela do piquete era a irmã do André. E a hora que a polícia entra, e tem aquela cena de polícia, no chão, perdeu, cara, quando ela entende, ela desmaia. Desmaia. Porque que ela estava lutando para prender o assassino, que era o irmão dela. Então eu conversei com essa família, eram muitos irmãos, ele era adotado, ele era o 8º filho. Então, muito difícil para a família. E uma história que muito me perturbou foi uma esposa de um serial killer, que ele salvou a vida dela, tirou ela da prostituição, tirou ela das drogas, colocou essa mulher em pé, casou com ela, teve filho enquanto matava outras mulheres. Estuprava e matava outras mulheres. E aí ele foi preso, foi identificado por DNA, não tem nem o que falar. E eu conversei com ela, porque eu fiz um trabalho com a polícia, eles pediram para eu conversar com ela para entender o que eu achava, se ela tinha algum envolvimento ou não com os crimes. E não só ela não tinha, como eu chorei com ela, porque ela falou para mim: doutora, o pior é que eu ainda amo ele, onde que eu desligo, que eu não quero amar esse lixo? E é dramático para quem está perto, sempre, nunca vi. E qual que era a segunda pergunta? E a segunda pergunta é sobre os fãs. Eu também queria entender, eu fico atrás, porque assim, o Maníaco do Parque, na época do júri, ele recebia 1000 cartas por mês de fãs. Ele casou com uma fã, ele é casado, ele casou com uma fã dele. Muitos nos Estados Unidos, muitos casaram, e eu fico realmente me perguntando, eu não sei se é mulheres ou homens, gente que quer consertar, gente que é fascinado, porque existe um poder, paradoxal que seja, em alguém que faz o que quer e não tem o menor remorso, né? É um poder esse lugar que você não se arrepende, você faz o que você tem que fazer, uma coragem. O que é isso, né? Eu acho que gera um certo fascínio também. Exala a questão também como os chefes de morro, chefes de tráficos, é um poder, é o poder. É o cara que muitas vezes ajuda. Por isso que eu falo da exclusão. Se você coloca um Estado, esses lugares em pura anomia, onde o Estado não inclui, o cara inclui. Ele ganha um poder com isso também. Agora, fã não teria essa ligação. Seria por admirar o quê? Acho bem complicado de entender. Mas acho que se cria uma fantasia.
que nem a mulher do maníaco do parque, uma psicóloga que eu conheço que avaliou ela, para ver que risco ela corria e tal. Então, ela não acreditava que ele tinha feito o que ele tinha feito. Mas o que precisa mais para provar para ela, não é mesmo? A gente tem um quadro aqui chamado Cena do Crime. Eu vou mostrar umas imagens para você relacionadas a casos clássicos de crimes ocorridos. Não tem sangue, não tem nada, mas são flagrantes de imagens que eu gostaria que você visse esses casos e contasse alguma curiosidade sobre eles. Se eu souber, pode. Maravilha. O primeiro é Susanne von Richthofen, muito triste ali no velório dos pais. Você lembra dessa foto? Lembro. Bom, essa eu estava na reprodução simulada. Eu estava lá, Você estava lá no dia eu estava lá no dia da reprodução simulada, ela estava presa, né? Eu acompanhei pela perícia desde o local do crime. Na segunda, o local do crime eu não estava na perícia em si, mas na semana seguinte eu já estava lá acompanhando. E para a polícia ela era suspeita por causa de um corintiano maravilhoso, que era o cara da guarita da frente, que falou para a polícia que ela tinha estado lá no final do jogo do Corinthians. E era justamente entre 11h30 e meia-noite. E o perito tinha dado a hora, o perito Salada, Ricardo Salada, tinha dado como provável hora da morte esse horário. Então, ela nunca foi para a polícia e para a perícia, sempre pairou uma suspeita sobre ela. Aqui nesse enterro, que é o enterro aqui do Manfred e da Marisa, tem policial aí, normalmente. Teve fotografia deles também, que foram verificar quem foi, qual era o comportamento. Aí, em vez da gente falar do choro... Eles analisam o comportamento das pessoas. Vamos lá, olha a blusa dessa menina. Né? Você iria no enterro da sua mãe? É complicado, né? Eu sei que ela é uma menina, eu sei que ela é uma jovem, mas tem toda uma questão, desde como ela está vestida, e aí o choro e tal. Mas a gente já tinha um olhar desconfiado, mesmo porque, não sei se no dia anterior, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, ela logo perguntou para a delegada se já podia vender o carro. Sabe, quando você junta tudo... essa parte do carro eu acho pior até do que a roupa, né? Não, porque... E chorar não é nem defesa. Chorar não é nada. Chorar não quer dizer nada. Né? Chorou. Vamos para o próximo. Caso Eloá, 2008. Antes de ser morta, ela foi mantida refém pelo namorado. A Sônia Abraão entrevistou o cara ao vivo, né? Várias trapalhadas da polícia. Além do assassino, quem foram os vilões dessa história? Eu acho que a entrevista, mesmo que a Sônia não tivesse consciência disso, a entrevista matou a Eloá. Eu lamentei muito quando eu vi a entrevista. Era uma quarta-feira, se não me engano. Eloá morreu na sexta. Você tinha uma história muito complexa para um adolescente ver, que é um menino que namorou essa menina 200 anos, que ela era virgem, que ele tinha desejo por ela não deixava, que ela queria ficar virgem. Todo mundo sabia na comunidade dele, onde eles moravam. Eu fui lá onde eles moravam, uma comunidade pequena. Todo mundo sabia do namoro deles e dessa questão toda. Aí ela desmancha com ele, esse namoro, e aí ele descobre que ela está com a outra pessoa e que agora sim já não tinha mais essa barreira. Ele se sentiu extremamente humilhado. Não estou justificando, hein, gente? Estou Claro. explicando uma dinâmica de pensamento. Só que esse humilhado, que ele entrou lá, era numa comunidade desse tamanho assim. Tá? Sim. Então, isso Quando é uma isso história. ganha uma proporção maior... Nacional. Aí ele se sente Corno muito... nacional. Isso muda o grau da violência que ele está exposto. Completamente. Como é que ele sai? Então, quando quarta-feira essa entrevista foi pro ar, eu olhei, eu me lembro perfeitamente, eu estava com meu ex-marido, vendo a televisão, eu olhei para ele e falei, ela está morta. Assim, foi a frase que me veio, e uma tristeza, porque as pessoas, não adianta você dizer eu não sabia, a imprensa tem que entender, sim, ela tem uma responsabilidade. Vai ter que entender como é que faz. Vai dar a mensagem do assassino em massa? Vai botar no ar uma história onde o gatilho está sendo a humilhação? Conversou com alguém? Conversa com alguém.
Pergunta o que tua responsabilidade está envolvendo. Vamos lá para o próximo. Roberto Aparecido Alves Cardoso, Champinha, assassino de Liana Frendembar e Felipe Café em 2003, um crime brutal. Você estudou esse caso? Não só estudei, como fui amiga de adolescência e até hoje sou do pai da Liana, do Ari. Então eu nem consigo ter só um olhar técnico, um distanciamento. Mas assim, tem algumas questões no caso de Champinha que eu acho relevantes, né? Ele era menor. Ele não podia nem estar preso mais, né? Você tem um ajeito da lei para o caso dele que é o mesmo método que foi usado no Chico Picadinho. Não há condenação contra ele, né? Mas é que ele era menor. Sim. O Champinha, eu não gosto e eu não me sinto eu não vou discutir se ele vai voltar a matar, não vai voltar a matar. Mas assim, diminuir a maioridade penal não vai resolver. Primeiro que ele já foi. Segundo que a gente tem que ter uma régua em algum lugar. A régua eu acho que está bem colocada. Mas eu gosto que mude a lei. Você quer mudar a lei? Você quer falar assim, olha, menor de idade que comete crime de homicídio com requinte de crueldade, este cara vai ser, como é nos Estados Unidos, vai ser julgado como adulto. Bom, aí eu acho, vamos mudar a lei, perfeito. Pessoas menores de idade, acima de 16, que são brutais, que cometem esse tipo de crime, de assassinato, julga como adulto. Agora, você não pode pegar, não julgar como adulto e depois ficar ajeitando para o cara não sair, entendeu? Então, eu tenho questões sobre isso, tenho questões sobre o Francisco não ter saído da cadeia, por que ele não saiu? E enquanto ele foi meio que boi de piranha, porque enquanto ficou discutindo o caso dele, o Zé Paz Bezerra, que era outro assassino que matou sei lá quantas mulheres, acho que 24 mulheres, ninguém discutiu o caso dele e ele saiu pela lei, como devia ser. Sim. Por que um pode e não pode? Eu acho que não gosta, muda a lei. E falando em outro Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, que pode ser solto em 2028. Sabe que eu nunca falei com ele, né? Nunca? Não, sabe por quê? Por quê? Porque ele queria cobrar. Não falei. Bom, depois de cumprir 30 anos de pena, ele pode sair. Isso te preocupa como cidadã? Não, porque eu não tenho 30 anos, nem sou peituda. Não, Desculpa, viado, mas assim, ele tem um perfil, se você olhar as vítimas dele, ele tem um perfil bem definido de vítima. Eu só fiz uma brincadeira porque esse é um cara que não sai do perfil dele, mas não sei se mantém. A última notícia que eu tive há muitos anos dele foi de um laudo que foi feito. Ele já estava preso há algum tempo, quando ele quis casar aí com essa fã. Ele estava pior porque a psicóloga que fez o laudo dele depois é a mesma que fez o laudo dele antes, então ela tinha um comparativo. E isso, obviamente, que me preocupa, mas, assim, é um direito que ele tem. Como é que a gente faz que se tirar o direito dele, tira o meu também? É muito comum a gente ter no Brasil gente que foi condenada por crime que não cometeu? Nossa, muito. É uma pergunta retórica, eu imagino que seja. Não só é, como tem pior, né? Porque, assim, em preventiva, sem ter sido julgado ainda, é muito grande essa população carcerária, que ainda não foi julgada e já está presa. É como se você estivesse pagando adiantado. A justiça é morosa, a defensoria pública recebe menos dinheiro do que necessita para defender toda essa gente. E o Estado, às vezes, não tem, vamos dizer, o mesmo ânimo de buscar provas. Eu vejo nesses casos que eu pego, por em nome da justiça, se não fosse a família, cara, esquece, eles vão atrás, se tinha câmera, mas isso é um trabalho da polícia, deveria ser. Hoje tem câmera em todo lugar. Né? O cara tá falando, não estava lá. Outro que tá falando, cara, descreveu a pessoa como branco, eu sou preto, olha para mim. O cara falou que é branco, eu sou preto, ou vice-versa. O cara falou que era magro, eu sou gordo. Falou que tinha 2 metros, eu tenho 1,62, sabe? E não tem, assim, não tem... Mas também você tem que entender o outro lado. Uma polícia que, por exemplo, eu fui fazer um estágio... Não é só desequipado. Eu fui fazer um estágio numa cidade na Flórida, com a polícia de homicídios, para entender. Cara, eles têm 75 casos de homicídio por ano. Olha que dedicação que dá para ter. Você chega aqui, quantos tem por fim de semana em São Paulo?
Você quer mesmo que vá atrás de câmera de todos os... Então, está faltando investimento na estrutura mesmo do Estado. Gente competente, como é que estuda? Porque isso você tem que ir estudando também. Você tem que ir em congresso, você tem que se atualizar. Mas você acha que é só despreparo barra uma polícia desequipada, mal remunerada, muito atribulada? Muito. Ou você acha que há também má fé em alguns lugares? Em todo lugar tem má fé. Até entre médicos, Você tem no sistema de justiça e em outros sistemas também você tem a questão da má fé. Sempre existe. Mas você tem... Eu acho que hoje, para ser policial, por exemplo, ou perito, ou gente do sistema de justiça, cara, você tem que ter muita ideologia. Porque pelo salário não é isso. Não vale a não pena. vale, entendeu? É uma loucura Você isso, tem que né? gostar. Por exemplo, eu já visitei várias instituições psiquiátricas, criminais, né? Manicômios judiciais, que até tem todo um trabalho para essa questão das instituições psiquiátricas. Cara, quem trabalha lá, para mim, é um herói. Não. Jura que de manhã você vai lá, é aquele o seu universo, gente forte, que é uma missão quase. Não. Né? Então, não é, por isso que eu te falo, não pode ser o salário. Então, fora que, não é que está mal equipado, gente, não tem computador que acompanhe. Né? Então, pericialmente, eu tenho um perito amigo meu que é um grande perito de computação, ele tem programa que ele compra. Ele que compra do dinheiro. Se ele for esperar o Estado, porque é tão específico, não tem dinheiro para tudo, e é invisível. Você não vê resultado, politicamente você sobe no palanque e fala o quê? Investir na perícia. Ninguém nem te ouviu, né? Não tem visibilidade. Por isso que eu acho que o entretenimento educa, sim, e forma. Faz você entender por que você precisa disso. Porque senão você nem sabe que existe. Não tem visibilidade nenhuma. Salário é importantíssimo para um policial civil, para um policial militar. Olha quanto que eles ganham. Você quer mesmo que ele entre na sua frente, na frente do tiro? E ele até entra, mas não é pelo salário que ele ganha, é pelo que ele acredita. Então você tem agora, má fé em todo lugar tem, e aí tem também. A gente acaba de ver casos estourados de propina. Por isso que a câmera é tão importante. E aqui não se tem a cultura, porque nesse curso que eu fiz na Flórida, cara, eles agradecem a câmera. E não só tem câmera no corpo, como tem no carro. Sim. Então, quando eles abordam, eles filmam toda a abordagem. E quando eles estão dentro do carro, eles querem, porque é isso. Quem é bom policial, agradece. Fala, agora eu não vou mais ter problema, porque eu não estou fazendo errado. Agora, quem é criminoso debocha, fala, vou desligar na hora que eu cometer crime. Olha o que o cara está falando. Na hora que eu cometer... O policial. Não é policial, é bandido. Bom, que tomara que você continue pesquisando, escrevendo e ajudando a educar os consumidores de uma todos. maneira divertida. De uma maneira divertida, mas... séria. Séria sim, também. mas tem que ser palatável, né? Sim. Tem que ser inteligente para achar a maneira. Ilana, para terminar, eu sempre faço uma pergunta aqui para os convidados. Eu peço para eles contarem alguma coisa que eles nunca contaram antes, nenhuma entrevista que deram. Você pode me contar alguma coisa? Eu posso. Eu até já falei isso uma vez, que foi bem pequenininho, assim, passou meio batido. Eu vou falar na sua visibilidade, porque 64 anos acho que já posso. Muita gente me pergunta o que me fez me interessar por serial killer, por criminoso em série. E eu falo um monte de respostas, né? Mas tem uma resposta principal. Quando eu tinha 15 anos, eu estudava num colégio bem importante em São Paulo. E eu tive uma séria tentativa de abuso por um professor dessa escola, um professor importante, notório, uma fama de excelente, né? E foi uma das experiências, ali eu aprendi. Porque hoje eu olho para trás e falo, gente, como é que eu caí numa coisa dessa? Mas assim, foi muito inteligente. Ele elegia anualmente, semestralmente, um monitor. Eu queria fazer medicina, tá? E ele elegia um monitor para o laboratório de biologia, um da manhã e um aluno da tarde. Então, ser escolhido, todo mundo queria ser monitor do laboratório. Ficaria no período inverso.
Eu precisava de manhã, eu queria à tarde. Então eu fui escolhida, né? Eu era ótima aluna, por sinal. Fui escolhida, monitora, e aí fico o primeiro dia lá, à tarde. E, cara, hoje eu olho aos 9, mas eu tinha 15 anos, então eu tenho até que me perdoar. Mas ele veio fazendo umas perguntas, quem vem te buscar hoje? Sua mãe vem? Não, eu vou embora de ônibus, né? Minha mãe não vem e tal. Ai, mas andar de ônibus é inseguro, você vai com uma amiga? Não, eu vou sozinha. Hoje eu vejo toda essa construção, né, que ele foi fazendo. Sim. Ai, onde você mora? Aí eu falei onde eu morava. Ele falou, nossa, eu moro lá do lado. Acredita que eu acreditei? Lógico que ele não morava lá do lado, mas disse que sim. E assim, durante a tarde, assim, perguntas aqui ali. E num dado momento ele falou para mim, olha, se você... Você sabe, essa escola é careta, tudo muito cafona, careta. A professora não pode dar carona para aluno. Mas você vai pegar 2 ônibus. Se você me encontrar na próxima esquina, eu te levo, porque eu moro lá do lado. Nossa, achei sensacional. Eu não tinha que às 6 da tarde pegar 2 ônibus. Não, claro, professor, claro. Vamos lá. E daí fui. E sabe, aí quando eu entrei no carro, não tinha celular, né? Nem avisei minha mãe. Era um Fusca. E quando eu entrei no carro, a conversa começou a complicar. Eu me lembro de uma certa altura, eu falei, gente, essa conversa não tá boa. O cara começou a perguntar, o que você acha de mim? Eu acho ótimo, professor. Não, mas não é nesse sentido. E eu comecei a ficar desconfortável. E você lembra aquele trinco do Fusca, assim, que era assim? Eu fui um pouco que me virando, porque ele também mudava a marcha, e fui ficando mais de costas para a porta, já meio com medo, meio preocupada. E nisso estava se aproximando da minha casa. E, cara, e de repente ele entrou numa rua que era do nada para o lugar nenhum. Era um negócio que não tinha nem casa. E aí, quando ele parou o carro, que ele veio para cima de mim, eu estava com a mão no trinco, eu abri a porta, caí para trás, para a rua. E eu corri, mas eu corri. E eu cheguei na minha casa muito ofegante e eu não ia contar nada. Só chorava no caminho, ninguém vai saber disso, você fica muito envergonhada. Como é que você caiu numa história dessa? E aí... E a vítima se culpa, né? Ah, totalmente. E aí, meu pai, que era um homem que trabalhava até 10 da noite, neste dia estava em casa. E eu entrei, ele olhou para mim e falou, pode contar. Não, não foi nada, eu caí, levei um tombo, porque eu estava machucada, que eu me joguei na calçada. Aí ele me abraçou, falou, não, vamos conversar, isso aqui não está chorando do tombo, olha. E aí eu contei o que tinha acontecido, e ele foi um grande salvador para mim, de tudo, porque a primeira reação dele foi pegar minha arma, vou lá matar esse cara, ok, passado desse estágio, ele sentou comigo e falou, sabe, se eu matar esse cara, você vai entender que a culpa é sua. Você vai entender o que você fez para ele fazer isso com você. Você vai entender que se a sua roupa fosse outra, se você sorrisse menos, se você fosse menos simpática. Ele falando você vai entender no sentido de você vai acreditar nisso. Você vai acreditar nisso e vai mudar você. E que sabe, esse cara tem a minha idade, ele é doente. Ele é o culpado. Sim. Nada que você fizesse deixaria você segura. E um cara desse já fez isso antes. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos investigar. Você não é a primeira. E não vai ser a última. Topa, vamos investigar. Vamos procurar nos outros anos. Cara, e foi minha primeira investigação de crime em série. E pasme, muitas meninas. Algumas conseguiram escapar, como eu, outras nem tanto. Algumas ele beijou, algumas ele apalpou, mas eu fiz uma lista importante e eu fui com a minha mãe, aí a minha mãe também me deu todo o apoio, fomos até a diretoria. Esse professor nunca mais deu aula para classes femininas, só deu aula para meninos. Foi a pena que a escola impôs a ele. Ele era nojento, eu me lembro que eu estava assim no microscópio, ele vinha atrás, grudava assim na minha cadeira, sabe? E punha a mão assim em volta,
Era horrível. Mas isso me abriu essa questão. O insere. Este cara é doente. Este cara, nada te salvaria. Nada que você fizesse diferente mudaria o que ele é. E estudando, eu fui entendendo o que isso significa. Porque muita gente me fala, se você for pega por um serial killer, o que faz? Reza. Porque não é problema seu, é um problema dele. Não está em você o problema, nem a solução. Você aproveitou um ponto vermelho da tua infância para estudar as infâncias vermelhas de outras pessoas. Isso, exatamente. Mas quando você tem uma família bem estruturada, uma boa condição psicológica, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Então, você é capaz de transformar, de enxergar aquela coisa que poderia ter destruído, mas também se tem que considerar a luz de um pai também muito informado. Sim. Que não foi, porque se ele mata esse professor, acabou. Ele vai para a cadeia, acabou minha família, eu entro no... a tua vida, dele, de todo mundo. Acabou. Então... Ilana, obrigado. Foi maravilhoso falar com você. Cara, obrigado. Adorei, muito bom. E se você também gostou, curte, compartilha e espalha para todo mundo aí. Semana que vem a gente volta com mais um convidado ou uma convidada aqui no Alt Tabet. Beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau. Qual?